A última conversa de José com Jesus antes de morrer. O que o pai disse, que mudou tudo. José fechou os olhos pela última vez. Mas antes, ele disse 3 palavras para Jesus que mudaram tudo. O que você pensa que sabe sobre o carpinteiro de Nazaré. E o que aconteceu naquele quarto escuro nunca foi registrado nos evangelhos. Fique até o final deste vídeo, porque vou revelar o segredo que José guardou por anos e que explica quem Jesus realmente era antes de começar seu ministério. Mas primeiro, se você quer mergulhar toda terça-feira, às 18 horas, nas histórias mais profundas e esquecidas da Bíblia, se inscreva agora no canal Viver na Palavra e ative o sininho. Porque o que você vai descobrir hoje vai transformar sua leitura da palavra para sempre. Nazaré, aproximadamente no ano 20 depois de Cristo. Em uma casa simples de pedra e madeira, um homem de mais de 60 anos lutava para respirar. José, o carpinteiro, o homem que criou o Filho de Deus, estava morrendo. A Bíblia é estranhamente silenciosa sobre José. Ele aparece no nascimento de Jesus, na fuga para o Egito, quando Jesus tinha 12 anos no templo. E depois, silêncio absoluto. Ele simplesmente desaparece das Escrituras. Mas a tradição cristã primitiva, os escritos dos primeiros padres da igreja e os textos apócrifos nos dão pistas fascinantes sobre o que realmente aconteceu. E a cena que vou te contar agora vai te fazer chorar. José estava deitado em sua cama simples. Maria segurava sua mão direita, com lágrimas descendo silenciosamente pelo rosto. E do outro lado estava Jesus, agora com aproximadamente 26 anos, segurando a mão calejada de seu pai terreno. Imagine a cena. O Criador do universo, segurando a mão do homem que o ensinou a segurar um martelo. Para entender o peso desse momento, você precisa voltar no tempo comigo. 30 anos antes, José era um jovem carpinteiro, provavelmente com uns 25 anos, prometido em casamento com Maria, uma adolescente de cerca de 15 anos. E então, ela aparece com a notícia: José, eu estou grávida, mas não é o que você pensa. Foi o Espírito Santo. A lei de Moisés era clara. Em Deuteronômio 22, 23, 24, uma mulher prometida que engravidasse de outro homem deveria ser apedrejada até a morte. Apedrejada. Você consegue imaginar o terror de Maria, o desespero de José? Mateus 1,19 nos diz: José, seu esposo, sendo justo e não querendo difamá-la publicamente, resolveu deixá-la secretamente. Mas então, o anjo apareceu. José, filho de Davi, não temas receber Maria como tua esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E José acreditou, contra toda lógica, contra toda evidência, contra o que qualquer pessoa diria, ele acreditou. E assumiu o papel mais importante que qualquer homem poderia ter: criar o Messias como seu próprio filho. Agora imagine os anos que se passaram. José ensinando Jesus a trabalhar a madeira. Lucas 2:52 nos diz: E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Mas quem estava formando essa sabedoria humana? José. Quando Jesus segurava uma serra pela primeira vez, eram as mãos de José guiando as dele. Quando Jesus aprendia a medir, cortar, polir, era José ao lado dele, paciente, amoroso. Mas José guardava um segredo no coração. Ele sabia quem Jesus realmente era. Ele sabia que aquele menino que chorava quando batia o dedo com o martelo era o mesmo que criou as estrelas. Ele sabia que aquele adolescente que reclamava de acordar cedo era aquele que a Bíblia chama em João 1:3 de aquele por quem todas as coisas foram feitas. Como você cria o Criador? Como você disciplina Deus? Como você ensina sabedoria à própria sabedoria? E José fez isso durante aproximadamente 26 anos. Agora voltamos àquele quarto em Nazaré. José está morrendo. Sua respiração é fraca e irregular. Maria chora baixinho. E Jesus
Jesus segura a mão de seu pai. Segundo a tradição da história de José, o carpinteiro, um texto do século IV que preserva tradições orais muito mais antigas, José olhou para Jesus e disse algo extraordinário. Com a voz fraquejante, José sussurrou: "Meu filho, eu tive medo a vida inteira." Jesus se inclinou mais perto. "Medo de quê, pai?" "Medo de não ser suficiente para você. Eu sou apenas um carpinteiro. Como eu poderia criar o Filho do Altíssimo? Como eu poderia te ensinar algo se você é a própria verdade?" E Jesus, com lágrimas descendo pelo rosto, respondeu algo que mudou tudo. "Pai, você me ensinou a coisa mais importante que eu precisava saber para cumprir minha missão." José, com os olhos arregalados: "O que, meu filho? O que eu te ensinei?" E Jesus disse: "Você me ensinou o que significa ser humano. Você me ensinou que ser filho de Deus também significa ser filho de um homem. Você me mostrou que trabalho honesto glorifica ao Pai. Você me ensinou que dignidade não está em posição, mas em caráter. E, acima de tudo, você me ensinou que o amor verdadeiro é uma escolha. Você escolheu me amar quando tinha todos os motivos para ir embora. Você escolheu acreditar quando ninguém acreditaria. Você escolheu ser meu pai quando eu nem era seu filho biológico." E então José entendeu. Tudo fez sentido. Deus não o escolheu porque ele era o homem mais forte, ou o mais santo, ou o mais sábio. Deus o escolheu porque José tinha um coração disposto a acreditar no impossível e a amar incondicionalmente. José sussurrou suas últimas palavras: "Então, eu cumpri meu propósito." E Jesus, beijando a testa de seu pai, disse: "Você cumpriu mais do que imagina. E quando eu estiver pregado naquela cruz que você me ensinou a fazer, eu vou lembrar de você. Vou lembrar que você me mostrou como é o amor do Pai Celeste através do amor de um pai terreno." E José fechou os olhos pela última vez, com um sorriso no rosto. A Bíblia nunca mais menciona José depois de Jesus ter 12 anos, porque provavelmente ele morreu antes do ministério de Jesus começar. E agora você entende por que Jesus esperou até os 30 anos para começar a pregar. Ele esperou seu pai morrer em paz. Ele honrou José até o fim, porque isso é o que filhos obedientes fazem. E Jesus era obediente em tudo. Lucas 2:51. Mas a história de José não é apenas história antiga. Ela fala diretamente com você hoje. Talvez você se sinta como José. Talvez você olhe para a sua vida e pense: eu não sou o suficiente, não sou santo o bastante, não sou sábio o bastante. Como Deus poderia me usar? Deixa eu te contar um segredo. Deus não chama os capacitados, Ele capacita os chamados. José era um carpinteiro comum, mas Deus o usou para criar o Salvador do mundo. Não pelas habilidades de José, mas pela disponibilidade de José. Em 1 Coríntios 1:27 está escrito: "Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios, e Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes." José nos ensina 3 coisas poderosas. Primeiro, a obediência radical muda destinos. José obedeceu mesmo sem entender tudo. Você não precisa ter todas as respostas. Você só precisa dizer sim quando Deus chamar. Segundo, seu papel pode parecer pequeno, mas é eternamente significativo. José nunca pregou sermões, nunca fez milagres, nunca escreveu uma palavra da Bíblia, mas ele criou aquele que faria tudo isso. Nunca despreze sua influência silenciosa. Terceiro, o amor é uma decisão, não um sentimento. José escolheu amar Maria, escolheu amar Jesus, e essa escolha mudou a história da humanidade para sempre. Então, onde você está hoje? Você está duvidando do seu propósito? Se sentindo inadequado? Invisível? Lembre-se de José, o homem que a Bíblia quase esqueceu, mas que Deus nunca esqueceu. Se essa história tocou o seu coração, eu preciso que você faça 3 coisas agora.
Primeiro, se inscreva no canal Viver na Palavra. Não deixe para depois. Clica ali embaixo, agora. Segundo, ative o sininho, porque toda terça-feira, às 18 horas, eu trago histórias esquecidas da Bíblia que vão transformar sua fé. Semana que vem, eu vou revelar o que realmente aconteceu entre Moisés e o faraó antes das pragas. E você não vai querer perder. Terceiro, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir que Deus usa pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. Deixa eu fazer uma oração rápida por você. Pai, abençoa cada pessoa assistindo esse vídeo agora. Mostre a eles o propósito que você tem. Assim como José, que eles entendam que ser fiel no escondido é ser grande no reino. Em nome de Jesus, amém. Eu sou seu irmão em Cristo e a gente se vê terça-feira que vem, às 18 horas, aqui no Viver na Palavra. Fique na paz do Senhor. Tchau.